E o examinador fala que agora é a vez do próximo grupo, e é o grupo do Altair. E a Thalia pega a pedra da mão do Altair e começa a correr, e fala pra eles seguirem ela se eles conseguirem. E todos eles começam a correr em direção à Thalia, e ela dá um salto e finca a pedra no ponto vermelho onde estava no chão. E 3 demônios aparecem e começam a ir em direção a ela. E um dos integrantes do seu grupo pula na frente da Thalia e usa o seu escudo pra proteger ela. E o Altair dá as ordens pra pegar eles um por um e manda a Grace ir primeiro. E a Grace já vai com tudo pra cima do demônio, fazendo cortes consecutivos nele e chutando ele no chão. Mas antes dele atingir o solo, o cara do escudo dá um soco muito forte nele, jogando ele pra longe. E a Thalia, não querendo ficar pra trás, já pula em cima do outro demônio, finca na sua adaga nele. E acaba injetando um monte de veneno no demônio, e quando ela sai de cima dele, ele acaba explodindo. E o último demônio sobrou pro Altair, e ele tenta usar a técnica dos 3 golpes nele, que é tentando cortar os pontos vitais do demônio, como o pescoço, o peito ou o estômago. Mas por conta daquele corpo ser muito frágil, ele não conseguiu fazer isso e acabou voando pra longe. Mas fala que isso não é uma desculpa, porque esse agora é o cenário perfeito pra ele conseguir mostrar suas habilidades e ultrapassar os seus limites. E já vai com tudo pra cima do demônio, mas ele reage tentando dar um soco nele, mas o Altair consegue desviar. E acaba fincando a faca no demônio, mas a reação do corpo dele foi muito lenta. E o demônio tenta chutar ele, mas ele consegue desviar de novo. E joga a faca pra sua outra mão, e com o impulso do corpo caindo, ele consegue se levantar e faz outro corte na barriga do demônio. Mas ele está muito decepcionado, porque a coordenação daquele corpo é péssima. O demônio tenta dar um tapa nele pra jogar ele pra longe, mas ele acaba usando o peso do demônio contra ele mesmo. E faz um corte na boca do demônio, jogando ele de cara no chão. Mas todos esses golpes dele não tá gerando força o suficiente pra acabar com aquele demônio. E os seus amigos que estavam só assistindo falam que parece que o Altair está brincando com o demônio. E a Capitã Mira fica muito impressionada e fala que o Altair não desiste. Mas o Capitão Finn fala que não é só isso, o jeito que ele se move parece até o povo da velha guarda. E o Altair, muito cansado, fala que chegou a hora de acabar com aquilo e vai com tudo pra cima do demônio. Mas de repente acaba surgindo um golpe debaixo da terra e o Altair percebe e pula pra trás. E uma criatura bem mais poderosa acaba saindo de dentro daquele demônio. E dá um rugido tão alto que até mesmo os capitães que estavam em cima conseguiu ouvir e sentiu um poder muito devastador. E por ver que aquele demônio era muito poderoso por ser de lâmina única, ele sabe que os recrutas não vão conseguir vencer, então desce em toda velocidade lá pra proteger os recrutas. E o demônio começa a se aproximar do esquadrão do Altair e fala que um deles ali é humano, mas está com aura de demônio. E todos eles ficam muito assustados e não conseguem se mover, porque eles falam que está com a sensação que qualquer movimento eles vão acabar indo de arrasta pra cima. E o Altair, olhando pra aquele demônio, fica pensando que não tem o que fazer, porque aquele corpo não é páreo pra ele. Então o demônio estica suas mãos e usa uma habilidade que faz todos eles apagarem. E aqueles 2 capitães acabam aparecendo e vai com tudo pra cima do demônio, mas o demônio não quer lutar, então usa suas raízes e se afunda no chão, levando com ele o Altair e o resto do seu esquadrão. E os capitães ficam sem acreditar porque acabaram perdendo 4 cadetes debaixo do seu nariz.